No terceiro podcast Hipertexto, você acompanha a palestra Contribuição da Redu para o uso efetivo de recursos educacionais abertos no ensino. Anderson Duarte, diretor executivo do Redu. Boa tarde. Primeiramente, agradecer aos organizadores do evento, à Universidade Federal de Pernambuco, ao professor Antônio Xavier e o professor Alexandre Gomes por ter nos convidado. É um prazer reencontrar a Débora, mais uma vez dividindo um espaço. O último foi em Porto Alegre, e ver o professor Ricardo. Nós vamos apresentar, na verdade, um caso que o Redu está trabalhando, um pouco que Débora falou, que existe um movimento REA, para colocar dentro das políticas públicas os recursos educacionais abertos. O professor Ricardo ele traz aqui com a ontologia, a web semântica, para resolver um problema de abundância. Existem vários repositórios, existem vários materiais de recursos educacionais abertos, mas efetivamente é difícil de utilizá-los. Até porque, como escolhê-los para uma necessidade específica? Então, o Redu, depois eu vou falar para vocês o que é o Redu, tentou resolver, fora do aspecto político, tentar mobilizar a sociedade civil através de utilização dos REAs, para contribuir à efetiva utilização desses materiais que estão abertos na ensino e aprendizagem, como também de resolver um pouco esse problema de abundância desses materiais. Bem, a professora Débora falou já dos REAs, eu não vou conceituar, mas eu vou falar um pouco um exemplo prático para mim, que aconteceu no meu fato, do que é um caso típico de REA. Coincidentemente, voltando da conferência lá em Porto Alegre, que nós tivemos lá no Rio Grande do Sul, então eu me deparei com o meu filho com um trabalho escolar. Ele tinha, no trabalho escolar dele, tinha que fazer uma maquete de uma casa grande e de uma senzala. Então ele falou, pai, eu preciso fazer esse trabalho. Eu falei assim, bem, ok, eu como bom pai, disse para ele, tudo bem, te vira. Então ele foi fazer o trabalho, procurando lá na internet várias imagens para entender o que era uma casa grande, o que era uma senzala. E viu uma infinidade de imagens. Ele não sabia qual escolher essas imagens, qual que ele ia efetivamente utilizar para fazer a maquete. Por sorte, ele encontrou numa discussão eu acredito que foi no Facebook de um colega, falando sobre um material de um pintor francês, e aí então ele achou aquele material interessante e pegou as imagens da pintura para se basear para fazer a maquete dele. Então ele fez a maquete, saiu bonita bastante, ele tem um talento para arte e tudo, e apresentou na escola e ganhou lá a nota dele excelente. Voltando o trabalho orgulhoso, ele deixou lá no quarto dele. Num final de semana, o sobrinho da pessoa que trabalha lá em casa foi passar um final de semana para brincar com ele e se encantou com o material que estava, com a maquete que estava lá no quarto dele, e perguntou se ele podia utilizar aquela maquete para um trabalho de sustentabilidade que ele queria fazer, que ele tinha uma ideia de utilizar aquele material para fazer um ecossistema. Então, aí Lucas falou, não, ok, tudo bem, mas eu quero também depois essa maquete de volta, que é para mim. Aí ele, tudo bem. Então, entraram num acordo, Lucas cedeu a maquete, todo o trabalho, e o colega dele, o Jefferson, começou a fazer o trabalho dele baseado naquela maquete. E foi apresentar. E chamou o Lucas, para ver na Feira de Ciência, lá na Escola Municipal, lá em Jaboatão. Nós vimos, foi um trabalho maravilhoso, e quando foi, a professora
queria utilizar aquela maquete, né, que já tinha sido feito para o Lucas, que já tinha feito para o Jefferson, para um outro trabalho para a equipe eu acredito que era do 7º ano. Então, alguns professores para um trabalho de ecossistema, se eu não me engano. Só que aí Lucas ficou um pouco envaidecido e falou assim, pai, eu acho que seria justo eu ganhar alguma coisinha com essa maquete. Aí eu falei, ok, a sua consciência que diz, né? Se você acha que trabalhou, também tem o trabalho do Jefferson, entre num acordo, né? Por outro lado, ele sabe que na minha casa tem muitas discussões sobre direito à educação. Ele falou, mas será que é certo eu ficar vendendo um trabalho para educação e tudo? Aí eu falei, vê o importante é você dar o acesso. Eu acho que esse que é o importante, né? Ver a forma como você pode viabilizar isso. E tampouco de forma que você não tenha nenhum tipo de peso na sua consciência em relação a você mesmo. Né? Ele disse, então como é que eu faço isso? Quanto eu devo cobrar? Aí, como bom pai, eu falei, te vira. Né? Então, ele resolveu se acertar com o Jefferson e com a professorinha, né? Com a professora lá da escola. O custo do trabalho ele foi R$20. E o acordo, né, era que ele tivesse umas fotos com essa maquete, né, na apresentação. Enfim, depois que esse trabalho foi feito, ele foi lá junto com o Jefferson, que ele queria ver, né, o trabalho dele, e ficou muito orgulhoso, né, eu voltei com ele lá de Jaboatão, e aí eu perguntei a ele, e aí, como você está se sentindo? Pai, tô bem, gostei, e os R$20, você ficou bem com você? Eu fiquei com 10, Jefferson ficou com 10, mas você está se sentindo bem com tudo isso, né? Não, tô ótimo. Ok, filho, beleza, mas assim, R$20, R$10 foi pouco, e minha gasolina para eu te levar para a casa de Jefferson, levar para a escola municipal. Pai, o importante é promover, né, o bem à educação. Eu disse, eu concordo, mas aí ele, pai, te vira, né? Então, assim, isso é um pouco do que é o REA. O REA é você reutilizar, redistribuir. Às vezes existe uma discussão e uma confusão, é isso que ele estava conversando ontem com Débora, que às vezes o REA não quer dizer que seja gratuito, mas em si você encontrar inovações de forma que possa acessar ou disponibilizar materiais que possam reutilizar e distribuir. Se ele é gratuito ou não é outra coisa. Né? O que temos que criar é modelos que viabilizem isso. Então, eu acho que eu prolonguei um pouco na história, né? Você puxou a orelha, viu, Cláudia, no sentido do tempo. Nessa história me relata um pouco assim por que o REA é importante. Né? O primeiro é deixar disponível para que a comunidade educativa, os educadores, possam analisar, possam modificar, possam distribuir esses materiais de forma que ele encontre valor para a prática que ele deseja utilizar desse material. Esse é um grande ponto. O outro ponto é estimular a inovação pedagógica. Né? Eu achei muito interessante a forma como foi reutilizado esse material. Né? Depois eu tenho que colocar essa foto no Facebook, que é muito interessante, de como foi o material e como ele no final terminou. E ele serviu para vários anos diferentes. Né? Meu filho de 10 anos tem o 5º ano e foi, se não me engano, no final o trabalho serviu para o oitavo ano. O outro ponto é deixar expor para os alunos o que eu chamo de uma cauda longa de conteúdos. Né? Existe uma certa forma, ontem até João Matar falou um pouco disso, né, numa da fala dele, no sentido da centralização, de poucos construírem conteúdos, né, ficar um pouco centralizado. E o restante da cauda, né, e o que tem sido feito, o que não tem sido explorado e trabalhado. E um ponto mais relevante é o custo.
né? O REA, ele possibilita, o modelo que ele inova, ele possibilita que os materiais sejam de custos mais reduzidos. Pode passar, por favor? Agora ele tem umas desvantagens, né? Um ponto é, a nível da qualidade, existem REAs com qualidades excepcionais, né? Como também existe REAs com qualidades assim que não servem para nada. Isso vai de acordo com o produtor, com a fonte, com os recursos que o produtor do material tem. Se ele tem materiais, se ele tem recursos elevados, ele com certeza, ou não falo só recursos financeiros, mas também recursos humanos, né? Pessoas engajadas, ele vai construir REAs de altas qualidades. E também tem, se ele não tem tudo isso, com certeza ele constrói REAs de baixa qualidade. Então, uma grande desvantagem é você poder peneirar isso, o que é REA de qualidade, o que é REA de baixa qualidade. O outro ponto é, alguns REAs são ineficazes, eles fazem para um propósito, não conseguem transferir a mensagem do conteúdo, porque não tem sistemas de feedbacks que possam ajudar na evolução desses materiais. O outro ponto é, se o REA não tem uma comunidade, né, se um material não tem uma comunidade que possa trabalhar em uma comunidade viva, ela, durante um período do tempo, ela passa por um processo de se tornar obsoleto. Então, eu vejo muitos materiais interessantes, por exemplo, na Unicamp, que eu fico vasculhando bastante. Um que foi feito 7 anos atrás e que, na época, era excelente e hoje já não tem tanta relevância, né? E um ponto é que alguns desses recursos educacionais, eles também não atendem alguns requisitos, principalmente nos Estados Unidos, que tem uma legislação de acessibilidade muito rígida, né, que os materiais digitais, as mídias digitais, eles têm que ter alguns requisitos de acessibilidade e em algum desses materiais a gente não encontra. Então, mas tem muito mais vantagens do que desvantagens. Isso é um ponto pequeno para o benefício que o recurso educacional provê. E, efetivamente, quando o usuário resolve trabalhar com recursos educacionais, ele se depara com alguns problemas. Um primeiro é a abundância, né? No caso que o professor Ricardo, ele trabalha muito nisso, na questão da ontologia e da web semântica, né? De resolver esse problema da abundância. Recentemente, até eu vi que foi um material que Débora compartilhou no grupo do Facebook do REA sobre o mapeamento dos recursos educacionais no mundo. É uma abundância enorme. E a tendência é aumentar. Então, fica difícil de localizar que materiais pode atender a necessidade. Esse é um primeiro problema. Apesar que existem alguns portais mais bem trabalhados, mas efetivamente essa parte de filtro ainda não está. No caso, aqui no Brasil, tem o portal do professor, que é o do MEC. Existe uma série de materiais, tanto para ensino superior, ensino médio, ensino fundamental e de educação profissional, mas o filtro ainda fica muito a desejar, então fica difícil de localizar um material. Avaliação e credibilidade, né, se o material realmente tem uma qualidade na qual pode ser atendida. E, por último, onde utilizar esse RES, que ambientes de aprendizagem e, efetivamente, como adaptar ou colocar isso dentro da prática docente. Esse é um outro problema. E aí é onde o REDU, né, dentro da sua missão, né, o REDU é filho da universidade, dessa universidade. Ele nasceu com um projeto de mestrado, né, que foi liderado pelo professor Alex, um militante, né, do software livre, né, que tem outro projeto do Amadeus. Então, o REDU, na sua missão de promover o bem para a educação, vê que os recursos educacionais abertos, ele pode prover grandes impactos sociais e econômicos. Mas antes de nós vermos o que o REDU fez, né, o que está fazendo para
utilizar ou contribuir efetivamente com o RE, vou apresentar um pouco do Redu, porque eu acho que boa parte não conhece e não sabe o que é o Redu. Bem, o Redu é uma plataforma de e-learning, né? Eu digo que ela é híbrida porque ela é uma rede social, e dentro dessa rede social ela tem um ambiente virtual de aprendizagem que está estruturado em uma LMS, né? No caso, a LMS mais famosa que a maioria conhece é o Moodle. Então, qualquer usuário, ao entrar nessa plataforma, ele pode construir sua LMS dentro do Redu, chamar seus alunos, pode criar uma comunidade de prática, né? Fazer trocas com seus pares. Então, que eu vou mostrar aqui pode passar a tela para vocês terem uma ideia. Ela lembra um pouco o Facebook, né? Você entra como um usuário comum, né? no qual o seu papel é definido conforme a sua vinculação com esse ambiente virtual. Se você cria essa LMS dentro da rede, você pode se tornar um administrador ou um professor. Você pode ser convidado para ser um aluno desse ambiente sem efetivamente necessitar de saber código, né? Então, com 3 cliques, basicamente, você cria um ambiente virtual para você, né? Totalmente gratuito. Então, o professor tem essa possibilidade de criar essa LMS sem, no caso, o Moodle, que é um software livre, né? A pessoa, para poder instalar um Moodle, primeiro teria que ter um servidor, depois teria que entender um pouco de código para poder efetivamente criar esse ambiente. No Redu, não. No Redu, o professor só precisa saber navegar na internet. Com alguns cliques, ele cria esse ambiente que está lá nas nuvens, né? No caso, na Amazon, né? No mesmo servidor do Twitter. Então, assim, não tem perigo de cair. Ele funciona 7 horas, 24 horas por dia, 7 dias, 24 horas, 7 dias, 24 horas por dia e 365 por ano, 365 dias por dia. Então, a única vez que o Redu caiu foi quando houve o problema lá com o furacão Sandy, que aí caiu o Facebook, caiu o Twitter, aí não teve como segurar também. Então, como eu falei, vocês podem o professor ele pode criar esse ambiente de aprendizagem, na qual pode ser um ambiente na qual ele pode compartilhar com seus alunos, criar um ambiente para os seus alunos, ou também com seus pares, para discutir, criar uma comunidade para discutir formação, recursos. Dentro do Redu já existe uma comunidade de prática. Em mês que vem, em dezembro, vamos criar um curso de formação para utilização do professor e suas tecnologias, né? Então, a ideia é que se forme uma comunidade de prática dentro do próprio Redu, né? Está em formato MOOC, né? É totalmente gratuito. Dentro do ambiente, o professor pode se comunicar, né? Através de chat, de fórum, né? Ou seja, de forma síncrona, né? Através do chat ou assíncrona. Pode criar, no caso, aulas com a mesma dificuldade, por exemplo, que se tem de carregar um documento no Word, de abrir um documento no Word, você pode criar uma aula dentro do Redu. Inclusive, você pode puxar esses recursos educacionais abertos, no caso, simuladores, jogos, né, com vários tipos de categorias, no caso de ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, e colocar dentro da plataforma. Aqui é um exemplo, no caso, foi a Universidade do Minho, de Portugal, que desenvolveu esse jogo para ensinar crianças na disciplina de português, né? O aluno, uma criança joga e ao mesmo tempo está brincando, né? Está aprendendo português. Então aí está um pouco do exemplo que pode ser colocado dentro do Redu, né? E ele sugere, e à medida que monta-se aula, sugere materiais, né? Inclusive materiais de recursos educacionais abertos que estão na plataforma. Por favor. Aí uma tela exemplo como dispõe os materiais. O professor ele pode sequenciar esses materiais da forma como está no seu plano de aula.
E ele permite discussão desses materiais através dos fóruns. Né, fazer testes, né, o aluno pode se autoavaliar, ver como é que ele está, o conhecimento dele dentro de um determinado assunto. Né, então ele pode fazer exercício e ter uma autoavaliação. E aí tem um exemplo de uma tela, né, 2 telas, uma de comunicação, né, no caso tem um chat, e uma aula, na qual nessa aula foi colocado um vídeo, né, pode puxar um vídeo do YouTube, né, ou de algum recurso também que esteja aberto e disponível, gratuito, e abaixo desse vídeo tem um fórum, ou seja, isso aí tem um fórum com estímulo. Para resolver o problema de distância transacional, tem uma aplicação mobile, né, e quem tem Android pode abaixar essa aplicação na loja do Android e fazer as interações com os alunos dentro dessa plataforma. Como é uma rede social, todo mundo percebe o que os alunos estão fazendo, que o professor, um tira uma dúvida do outro, se um aluno está com a dúvida, é notificado no celular, é notificado na própria web, então um aluno pode intervir, ou um professor. E, no caso, aí tem um relatório de visualização semântica, né? Ou seja, interpreta dados que são complexos normalmente de se avaliar, de uma forma bem simples, né? A gente pode até fazer uma brincadeirinha aqui, rápida, né, com esse relatório. Esse relatório ele tem 3 variáveis. Uma é a nominal, cada quadrado desse é um aluno. A cor é o desempenho desse aluno, ou seja, se ele está vermelho, quer dizer que ele não tem um desempenho bom, né? E azul, quando vai para o azul, quer dizer que ele tem um desempenho satisfatório. Né? E o tamanho é o quanto tempo ele ficou na plataforma. Né? Quanto tempo ele ficou na plataforma. Então, quando está por mais vermelho, quer dizer que a turma está mal. Né? No amarelo por verde está mais ou menos, e quando vai do verdezinho para o azul, quer dizer que a turma está bem. Vocês avaliariam que essa turma está como? Bem, média. O professor Ricardo aqui falou que analisou que está média. É isso mesmo, né? Ou seja, em poucos segundos vocês conseguiram analisar uma turma de mais ou menos 50 alunos e perceber como é que essa turma estaria, e aí o professor pode fazer a intervenção, no caso aí dos que estão com os quadrados mais vermelhos. E outra, um pouco do que o professor João Matado disse ontem na palestra dele, é os PLEs, né? Ou seja, existe N materiais, N mídias, né, N fontes para ser colocado, que pode ser utilizado para aprendizagem. Né? Então, o aluno ele pode criar o seu ambiente pessoal de aprendizagem, colocando vídeos, pode colocar simuladores, jogos, isso de acordo com o interesse da aprendizagem que ele deseja. Bem, acredito que isso deu para ter uma ideia do que é o Redu, né? Agora vamos voltar para como o Redu contribui para o uso efetivo do REA. Bem, o primeiro é o problema de abundância. É o problema de abundância, né? O Redu, no caso, fez um grande mapeamento, né, utilizando um pouco da ontologia e da web semântica para poder localizar recursos educacionais abertos e colocar dentro da plataforma. Então, ela está totalmente classificada, né, no caso, não avaliada ainda, né, porque a ideia, depois eu vou falar no slide seguinte, né, mas a nível de encontrar o que se deseja fica muito mais fácil. Né? Se deseja, por exemplo, estudar leis de Newton, se colocar a palavra leis de Newton, automaticamente vem recursos, simuladores, jogos ou materiais que trabalham nesse assunto. O problema de avaliação, como nós estamos resolvendo? Nós estamos fomentando a própria comunidade acadêmica, né? No caso aí tem um exemplo de um recurso educacional. Um especialista ele vai dar opinião sobre esse recurso, né? Vai falar como pode ser trabalhado com esse recurso, e a própria comunidade pode discutir efetivamente sobre esse recurso. Né? Ele tem um espaço lá com o qual ele pode ter a interação, né? Ter exposição com esse material,
e efetivamente depois pode comentar, dizer se achou interessante, o que seria bom para evoluir, né? Então, ou trabalhar, ou até encontrar parceiros que possam utilizar esse recurso, né? E de forma a melhorar o material que está disponível. Bem, o problema da prática docente, né? O como e o onde, né? Dentro do Reduc, como falei, nós estamos criando essa comunidade de prática que ajuda a trabalhar, como se trabalhar com esses recursos, né? Como pode ser melhorados os materiais que estão disponíveis. E onde, no caso, a própria plataforma, ela permite um espaço na qual o professor, o aluno também, ele possa ter interação com esse recurso educacional. Bem, e como o REA dentro do Reduc contribui com o impacto econômico? O primeiro é reduz os custos, tanto para o estudante como o professor, né, a nível de ter acesso à cauda longa de conteúdos, né, a grande quantidade de conteúdos que estão disponíveis, né, então encontrar de forma mais fácil, né, ter menos problema com a avaliação da qualidade. A outra é fomentar novos modelos de negócio. Então, por exemplo, pode acontecer que dentro de uma discussão de um recurso, como no Reduc tem desenvolvedores, porque tem pessoas também que têm interesse de desenvolver materiais, então pode encontrar uma pessoa, um profissional de educação, um professor de design, um profissional de desenvolvimento, querer melhorar um determinado recurso e, enfim, comercializar dentro da própria plataforma, ou criar cursos dentro que deixe recursos aberto e ser um especialista no determinado assunto, deixar esse material e prover receita através de serviço. Um outro ponto é a fomentação da produção de riqueza, não ficar concentradas somente em grupos que possam desenvolver conteúdos ou jogos simuladores, ficar isso de forma mais abrangente para toda a comunidade acadêmica. E o impacto social, na verdade, esse impacto social não foi nem tanto, eu falei, tem uma aceleradora chamada Artemisia que trabalha com produtos inovadores e que tem impactos sociais. Então eles chegaram e conversaram assim, o Reduc trabalhando com REA, dá um grande impacto social. O primeiro é fomentar a comunidade REA, fazer com que as pessoas, a sociedade civil, efetivamente utilize. Né? No início do evento, a professora Dé perguntou quem conhece REA, poucos levantaram a mão. Né? E se eu perguntar quem usa efetivamente REA, eu acredito que ninguém ia, talvez um ou dois iam levantar a mão. Então, a outra é fazer a difusão do REA de forma mais generalizada. Outra é o estímulo à inovação pedagógica, né? Então, trabalhar mais com os conteúdos e mídias digitais. E, para mim, o último mais importante, né? Que é o fortalecimento do professor. Lá, de o professor poder saber trabalhar, fortalecendo a autoria dele, que me entristece muito quando eu vejo o professor utilizando o livro didático como uma muleta, né, e não trabalhar de forma autoral. Né, então, eu acredito que os recursos educacionais vão ajudar isso, o professor a criar a sua autoestima, né, como eu vi um projeto lá em Santa Catarina, me corrija, Débora, os Folhas, né, na qual os professores eles criavam os seus materiais. Né, Paraná, obrigado. Paraná, os Folhas. Né, então, eu sempre falo, se nós queremos dar qualidade, uma educação de qualidade, tem que passar pelo professor. Nenhum caso no mundo a qualidade na educação foi sem fortalecer o professor. A gente vê a Finlândia e a Coreia do Sul, que são as grandes referências de educação com qualidade, e quando a gente olha as variáveis, a primeira variável é o professor fortalecido. Obrigado e desculpa estourar o tempo.